o importante é entender que a vida é muito rápida e a gente se preocupa demais com a vida. E a carne não vai estar na eternidade, por isso que a tua carne não se preocupa com as coisas que são eternas. A carne se preocupa com as coisas que são daqui. Então a gente tem que lutar, sim. E a gente não tem noção do que Deus tem pra gente. Karina, eu tive só uma experiência, que foi de ser levado em espírito, depois que Deus nunca mais me permitiu, exceto essa que Ele me permitiu para mostrar de onde vinha. E aí eu comecei a pensar depois disso, na Bíblia, quem é que tinha autodomínio de sair do corpo em espírito? Nenhum profeta, nenhum apóstolo, nenhum homem de Deus, mas às vezes eles eram levados em espírito por Deus, porque Deus quis, Deus me permitiu uma vez. E essa experiência que eu tive durou 3 segundos e ela foi superior a todas as horas que eu tive anteriormente, mas em muito. Tanto que eu escrevi 7 páginas sobre essa experiência de 3 segundos, porque eu não conseguia colocar em palavras humanas o que eu vi e o que eu senti. Como foi? Eu acredito que eu fui parar e também estava flutuando. Você estava prestes a dormir também? Estava orando antes? Eu não sei se eu estava prestes a dormir, mas eu estava deitado me preparando para dormir. E Deus me levou em espírito. É totalmente diferente de sonho, não dá para explicar. Eu fui levado em espírito, Karina, para ver o que eu creio seja as muralhas da Cidade Santa, onde a gente vai habitar com Deus. E era tão alto, tão magnificente, tão resplandecente, tão brilhante, tão maravilhosa, que eu escrevi, como eu te disse, 7 páginas tentando descrever o que eu vi e o que eu senti. Eu me lembro que uma das coisas que eu escrevi foi o seguinte: eu tinha há pouco tempo ido à Itália e visto uma catedral muito bonita que chama Duomo. Você esteve lá? Já. É magnífica, né? Lindo. Eu coloquei o seguinte em palavras: se esse muro tivesse no alto dele cacos de vidro, a Duomo seria um caco de vidro. Comparado a beleza. Mas o sentimento é que é mais difícil de explicar. Mais do que o que você viu, o difícil de explicar é o sentimento. E foi 3 segundos. E foi uma sensação assim incrível. Então eu fico imaginando qual é a sensação que a gente vai ter por uma eternidade. O que Deus nos aguarda. Quantas coisas maravilhosas a gente vai ver. Um pouco a gente pode imaginar, porque João mesmo descreve, né? Ruas de ouro, ouro transparente. Você lembra do chão, como era? Não, eu não vi o chão. Se eu vi, não deu tempo. Eu só olhava para aquela muralha enorme que a Bíblia descreve como, se eu não me engano, em nossas metragens, 1.200 quilômetros de altura, 1.200 quilômetros de largura. Vai ser um quadrado, né, de 1.200 por 1.200, se não me engano. Essa é a medida. Apocalipse 21 descreve bem ali, você pode rever. E eu estava lendo um estudo sobre isso, sobre essa cidade santa e como pode ser lá dentro. Por exemplo, se ela tiver andares, e é bem possível que haja andares, o cálculo que quem estava estudando fazia para a quantidade de mansões que pode ter lá dentro, que Jesus está nos preparando lugar, a quantidade de pessoas que poderiam habitar dentro dessa cidade, desse tamanho, é incrível. Esses dias eu vi até uma comparação. Se as pessoas que existem hoje no mundo, que são 8 bilhões, fossem colocadas lado a lado no planeta, você sabe que elas caberiam em Nova York? É incrível. Nossa. 8 bilhões de pessoas. Esse estudo é interessante. Ele mostra a imagem, inclusive. Claro, elas estão lado a lado. Sem né? casa, sem nada. Sem casa, sem nada. Só as pessoas. Mas eu fico imaginando... A gente só pode imaginar, né? Tudo que Deus tem preparado, né? Que Ele diz que nenhum olho viu ou sentiu o que Ele tem preparado para aqueles que lá estarão com Ele, né? A gente, às vezes, fica preso demais nisso daqui, nessa vida daqui, que é passageira mesmo e que é uma só, tá? É só uma. Acredite. Você comentou do dia que eu vou voltar um pouquinho lá, no dia da sua conversão, no dia que você entrou na igreja. O que você sentiu naquele momento que te fez
né, perceber que era algo diferente de tudo que você tinha vivido e o que a partir dali foi sendo transformado em você? Ô, Karina, essa pergunta é muito difícil, né? O que explica Deus, né? Quais são as palavras, né, que explicam o sentimento da proximidade do Espírito Santo? Quais são as palavras que explicam? É difícil, né? Isso é muito difícil de explicar. Eu só sei te dizer que eu não consegui imaginar um outro lugar para agradecer a Deus que não fosse aquele. Agora, algo muito importante ser dito. Igreja não é um lugar perfeito. Tá? Se a gente for para uma igreja acreditando que ali vai ser um lugar perfeito, a gente uma hora vai se decepcionar e não vai querer ir mais lá. Por que a gente precisa ir para a igreja? Porque a fé ela vem pelo ouvir. Então é onde a gente vai estar ouvindo a pregação da palavra de Deus. A gente vai estar em comunhão com as pessoas. A gente vai poder estar ajudando os irmãos, que é fundamental, né? A gente ajudar aos irmãos, eu acho que é botar a tua fé em prática, né? Amar uns aos outros. Então, isso é o maior mandamento, né? Amar uns aos outros como eu vos amei. Não tem um mandamento melhor do que esse. É onde a gente vai entender que existem pessoas erradas e ninguém é perfeito. E assim como nós, não somos perfeitos e muitas e tantas vezes a gente erra. O que tem sido às vezes difícil hoje em dia nas igrejas é a gente ouvir pregação sobre arrependimento, que é fundamental que se pregue, sobre o pecado, sobre o céu e o inferno. E quando se fala em céu e inferno, é muito complicado, porque, na verdade, onde a gente vai habitar com Deus é aqui na terra mesmo, né? Nós vamos governar com Ele aqui na terra. A cidade santa não vai descer dos céus na terra, tudo bem. Vi nova terra e novos céus. Vai haver uma transformação e uma renovação. Mas a gente vai, de fato, no final das contas, habitar na nova terra, que será a terra renovada e transformada. Se ela já é bonita, imagina como é que ela vai ficar, né? E a gente vai poder entrar e sair livremente, porque nós não estaremos presos dentro dessa cidade. A gente vai poder sair pela terra, mas vão ter muros muito altos e muito largos, né? São 80 metros, se não me engano, em medidas humanas, a espessura desse muro, com portas, 3 portas de cada lado. Tem portões guardados, não é qualquer um que pode entrar, né, nesse lugar. E aí o que vem na nossa mente? A gente está num momento de polêmica, né, porque o Donald Trump, nosso presidente, quer deixar as bordas mais restritas, né, fechar até com muros. E as pessoas às vezes defendem isso como algo, mas isso é um retrocesso. Eu não sei, onde eu vivia no Rio de Janeiro, a gente não conseguia viver em paz sem muros, sem guardas, segurando onde a gente vivia. Você não quer que entre na sua casa qualquer pessoa, né? Mas as pessoas às vezes precisam pesquisar um pouco mais sobre o que acontece, porque a mídia fala, né? E nem sempre a mídia fala o que acontece de fato. Se você pesquisar quantos foram deportados na era Obama, na administração Obama, quantos foram deportados na administração do Trump e na administração do Biden, você vai descobrir que o Trump deportou 950 mil pessoas. Bordas mais fechadas, mais dificuldade de entrar, inclusive criminosos. O Obama deportou quase 3 milhões de pessoas e o Biden 3 milhões e meio de pessoas. Talvez porque deixaram as fronteiras mais relaxadas e aí entra muito criminoso. E eles vão deportados algemados, gente. Não é uma novidade isso. É lei. As leis são as leis. E às vezes são duras. Meu pai dizia, dura lex ou de lex, né? Dura é a lei, mas é a lei. E venha para os Estados Unidos se você tem vontade, mas de preferência venha legal. Deus me mandou ir para os Estados Unidos, mas Ele não te mandou ir para nenhum lugar de forma ilegal, porque senão não é Deus que está mandando. Pensa nisso, porque tem sentido nisso. É complicado. Viver no Brasil às vezes está difícil, em outros países pior ainda, como Venezuela. Eu conheço sempre pessoas de Cuba que vieram para cá e não tinham coragem, quando estava em Cuba, de falar sobre o que acontecia lá, mas aqui falam.
porque aqui tem liberdade para falar, né? E é muito complicado viver em países assim. Venezuela, nesse momento, nem se fala. E as pessoas, às vezes, não têm essa percepção porque procuram e estão presos num círculo de conversa e de mídia que não fala todas as verdades. Procura saber. Hoje você tem acesso a respostas pesquisando. É complicado, né? É.